Olá, vamos para mais um episódio do Amadcast e hoje com a estreia da Brenda Torres como host, também acompanhando a nossa convidada, a Daniela Bolivar, que é uma amiga minha, mas ao mesmo tempo uma referência no direito notarial e registral para todos nós, e estamos muito felizes hoje de recebê-la aqui. Dani, primeiro gostaria que você se apresentasse, né? Para quem não te conhece, os nossos ouvintes, quem está nos assistindo ali, a nossa audiência, pode ser que tenha alguém que não te conheça, então conta aí como foi sua trajetória jurídica, a escolha do direito e o que te levou até essa área tão, né, difícil para a maioria dos advogados. Boa noite a todos, quero agradecer o carinho aí pelo convite, né? E de fato, a doutora Ana Paula para muitos, mas para mim aqui eu vou pedir licença para chamá-la de Paula. Também a nossa colega aqui junto, que eu estou conhecendo aqui hoje, já batemos um papo antes aqui, colocando a conversa em dia também. Na verdade, a gente não pode falar quanto tempo a gente já formou, que a gente já está aqui na área. Não, porque a pessoa vai fazer a conta e vai descobrir nossa idade. Nós temos que pular essa etapa, mas assim, de uma forma bem rápida, né? Eu sempre quis ser advogada, né, porque estudava para fazer o curso, então quero ser advogada, e enfim. Então é aquela velha história, a gente apaixona pelo crime, mas casa com o civil. Acho que muita gente pode falar a maioria. Isso, não é? É uma máxima. Eu até que não, eu já entrei sabendo o que eu queria. Eu não quis nada no penal, nem assistia. A Dani sabe muito bem disso. Eu matava a aula, gente, vocês fecham o ouvido, mas realmente, eu estudava para passar na prova ali, eu sabia que eu jamais ia atuar no criminal, tanto que nunca atuei. Verdade, e se precisar algum dia, vou ter que contratar algum colega. Mas acho que 90% dos estudantes tem essa paixão, né? Com o penal, entra muito motivado. Eu acho que o penal é o que mostra muito o direito para o externo, né? Você vê nos filmes, que é mais conhecido. O júri, aquela coisa, né? Isso, aquela coisa mais hollywoodiana, que a verdade. gente sabe que na prática é bem diferente a realidade é muito diferente do que a gente vê nos filmes, mas eu acho que todo mundo fica com aquele gostinho. Mas eu também fui bem rápida. A paixão foi bem efêmera, assim, foi só pra entrar. Quando eu entrei, acho uma área muito interessante, eu até gostava, não matava as aulas, eu até achava interessante, exceto dosimetria da pena, que Deus me livre. Nossa, ainda lembra disso, pessoal. Mas eu me apaixonei pelo direito público e migrei, né, porque hoje estou totalmente no direito privado, mas minha paixão era o direito público. Olha só que interessante. Você vê que a carreira da gente, o bom do direito é isso também, né? Fantástico. A gente, no decorrer da vida, a gente vai mudando de área, pelo menos isso aconteceu comigo. Sim. Então, aconteceu que eu sei com a professora Daniela, que eu vou chamar de Daniela também, mas com todo mundo eu acho que tem essa transição e eu acho que é muito gostoso do direito isso, ele te possibilitar ser várias coisas, às vezes não só uma única coisa. E como advogada acaba que a gente também atua com várias coisas e aprende, às vezes dá uma guinada, muda de área, então acho que é o mais interessante mesmo. E é legal contar isso aqui também pro pessoal, né? Quem tiver aí pensando em dar uma mudada, né? Em dar aquela mudar de área mesmo, vai, porque a gente tem que ser feliz. Né? Acho que tem que buscar o que se sente realizado na profissão, porque realmente é uma área que não é fácil, a gente está todo dia ali resolvendo problemas, então a gente realmente tem que gostar do que está atuando. E um ponto que eu sempre falo a prática, o exercer é muito diferente. No meu caso, por exemplo, eu continuo sendo apaixonada pelo direito público, eu sou especializada em direito público, adoro estudar. Eu falo que existe aptidão acadêmica e existe aptidão prática. Quando você começa a exercer, é que você percebe que talvez o assunto ainda te interessa, mas aquela advocacia, aquele formato não se encaixa dentro da sua perspectiva. Então, eu, por exemplo, fui migrando para o direito privado por isso. Adoro ainda o direito público, mas a advocacia pública me trouxe algumas experiências, alguns obstáculos que eu vi que não se adequava no modelo de carreira e principalmente no modelo de escritório digital, que é o que eu tenho, então não encaixava muito.
É verdade. E isso aconteceu comigo também, você vai lembrar. Eu, inicialmente, depois que a gente formou, eu gostava de direito do trabalho. Verdade. Era apaixonada, gosto até hoje, não passava atuo cola pra mais. gente, direito do trabalho, passava cola. Então, Gente, assim, não, sempre gosto até hoje, mas assim, já tô desatualizada, porque eu não peguei a reforma nem nada, mas é uma área que eu simpatizo. Mas os planos mudaram, aí aquela coisa, né? Então fica essa reflexão. Se quem quiser, como se diz, pode pivotar de área, que é possível. Explore, teste, se descubra, né? É mais ou menos por aí. Mas no meu caso, eu divorciei do penal e aí casei com o civil, né? Você seguiu a regra. E fui, né? E assim, é muito interessante, é muito louco até receber essa pergunta, né? Falando um pouco de mim, assim, da minha carreira, porque a gente volta um pouco também, assim, ao nosso passado. Porque no meio da faculdade ali, mais ou menos, eu estava fazendo estágio no Ministério Público e aí surgiu uma paixão desesperada para ser promotora de justiça. Eu quero ser promotora de justiça. Eu acho que muito em razão também, eu tive um grande promotor, que eu fui estagiária dele na época. Depois, na sequência, eu fui passando também fui estagiária do Ministério também. Também fui. Por isso você tem essa paixão com o penal. Essa paixão, assim, né? Mas como eu falei, divorciou 100% no passado. Hoje, eu durmo e acordo só com registros públicos, só com isso. Mas, enfim. Então, saí da faculdade, assim, quero ser promotora de justiça. Quero ser promotora de justiça. Mas depois, refletindo, o tempo passou ali um pouquinho e eu percebi que era muito em função dessa admiração pelo meu primeiro promotor, pelo que eu aprendi com ele, a gratidão, né? Depois eu estagiei com outros promotores, mas realmente esse foi o primeiro. E grandes promotoras de justiça também. Hoje ela é até procuradora, eu a amo de paixão. Acho que vale mandar um beijo para a Reivane, se estiver ela é uma graça. Eu te amo de paixão, também fui estagiária dela. E aí, na sequência, questões até pessoal, eu parei, pensei e falei assim, não, gente, não é isso, né? Não é isso. Depois fomos voluntárias, a doutora Ana Paula também fomos voluntárias aí numa ONG, só para pessoas carentes, que não tinham condição de ter um advogado. Gosto muito de lembrar essa fase da nossa carreira. É importante ali, né? É importante, ali foi um a laboratório. A ONG existe até hoje. Até hoje a ONG existe. Então nós ficamos ali na área civil. Pegou muito família, muito a gente atuou muito em família na ONG. Pegamos sucessões também. Pegamos sucessões muitos de do família. campeão, eu lembro, adorava lá atrás já, olha, do campeão, um pouquinho de registro, onde já gostava um pouco assim. E depois, na sequência, advoguei pouquíssimo mesmo. E aí eu fui trabalhar. O caminho, ele muda completamente no momento que eu vou trabalhar dentro de um cartório de registro de imóveis aqui da capital. Então, foi um grande aprendizado. Cheguei lá querendo chegar já no setor dos títulos mais complexos, qualificar esses títulos, né? Mas meu oficial, à época, não permitiu, que eu agradeço até hoje ele não ter permitido. Então, eu passei por vários setores, até finalmente eu chegar onde era o meu sonho, né? Eu queria fazer a qualificação de usucapião, de incorporação imobiliária, de alienação fiduciária, eu queria aquilo, né? E tive a oportunidade, então trabalhei lá muitos anos e depois comecei a lecionar também nessa matéria do direito notarial e registral. Então daí surge toda essa paixão, né? Me dediquei muito, estudei muito. Na minha época a gente não tinha muito curso, era muito difícil. Eu lembro que eu tive que ir para o Sul fazer curso, eu tive que ir para São Paulo. Eram pouquíssimos cursos online, então é outra formatação hoje, completamente diferente, né? Sempre tive que buscar um pouco fora. Mas veio essa paixão e eu fiquei ali. Bom, então em 2012 vem o falecimento do nosso oficial, a gente ainda continua trabalhando na serventia e aí em 2018 eu saio da serventia e passo a advogar. Então advoguei pouco, porque na sequência, em junho de 2019, veio um convite da doutora Maria Luísa, um abraço aí para ela também, nossa titular da Vara de Registros Públicos aqui de Belo Horizonte, veio o convite para ser assessora dela. Nós temos uma única vara aqui em Belo Horizonte, uma vara especializada. Acho que muitos aí que estão nos ouvindo sabem a situação da vara hoje, o volume muito grande de processos, né, para toda Belo Horizonte. Então existe um empenho muito grande da juíza, do Tribunal de Justiça como um todo, né, para prestar um serviço bacana, de qualidade para toda a sociedade. Então comecei lá, a princípio seria por pouco tempo,
E acabei me apaixonando. É um lugar muito legal de trabalhar e foi muito importante para mim. Aliás, é importante, extremamente importante para mim, porque eu trago uma experiência de dentro do cartório, de registro de imóveis uma vida inteira, uma experiência de sala de aula, porque sempre dei aula nesse tema de direito notarial e registral, e agora uma experiência do lado de cá, né, como assessora. Então eu consegui, quando eu advoguei também, né, eu advoguei pouco tempo. Então eu junto tudo isso e trago para a sala de aula, trago para um bate-papo, né, trago para meus estagiários. Hoje aí, um abraço a todos, nós temos quase 15 estagiários na vara. Então é uma turma jovem que está começando a carreira e a gente vai orientando ali. Então essa é a minha história profissional, né? Para chegar aqui hoje também batendo um papo com vocês. Vocês estão com quantos processos lá na vara? Você sabe? Você tem esse dado em média? Na verdade, hoje assim, eu posso te falar assim, conclusos, né? Parados, aguardando a manifestação, e nós temos quase 3.000 processos, né? Então o volume ele é muito grande, porque é uma vara que para toda Belo Horizonte. Então, seja registro de imóveis, registro civil, né, o volume ele é muito grande. Tem a questão da peculiaridade da matéria. Então, é uma matéria que poucos realmente assim, dominam, entendem. Você não tem culpa porque não tem essa matéria na faculdade. Algumas faculdades estão trazendo aí como matéria optativa, que a gente sabe, né? Isso já é um avanço, porque antes nem isso. Não tinha. Né? Pelo menos na minha nossa época não tinha isso e tal, né? Não sei, mas os estagiários te contam, agora já tem tal lugar, isso é importante. Né? Mas eu acho que não faz parte da grade básica de nenhuma universidade. São como nem o direito imobiliário. Isso que deveria ter também. Já não digo registrar o notarial, que é muito específico, mas o imobiliário deveria, pelo menos ter como todas, como também optativa, porque querendo ou não, todo mundo celebra algum contrato de compra e venda, de locação, enfim. Não, eu vou além, assim, importante ter. Eu não tinha noção, né, durante a faculdade, que existia o ramo, o direito imobiliário, né? O que eu tive na graduação foi direitos reais, o mais próximo que a gente chega, né, que é a base, né? Mas assim, só aquilo, e você não enxerga. Eu acho que isso induz muito a gente ao erro, né? Porque a gente fica muito voltando no nosso papo inicial de se apaixonar com um e casar com o outro, é porque nos parece que todo mundo fala, o curso de direito traz um leque de opções, mas às vezes esse leque fica muito limitado nas macro áreas, penal, civil, trabalhista, né, no máximo tem tributário. Exatamente, você não consegue enxergar que, por exemplo, dentro do civil existem quantos outros nichos, milhões dentro do direito imobiliário existem tantos subnichos, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, que bom que as faculdades estão se atentando para isso, porque o direito registral e notarial, eu acho que ele vem ganhando cada vez mais força, até pela tendência da desjudicialização, né? Verdade. Que eu acho maravilhoso. Verdade. Assim. Não, para nós é excelente. Não, hoje em dia você tem extrajudicial. Você tem pós-graduação, várias em direito imobiliário, muitos você tem cursos. pós em direito notarial e registral, você tem, a Ana Paula falou, muitos cursos. Então, assim, a gente que passeia por todos, vamos falar assim, né, além do preparatório de concurso de cartório, mas todos, a gente percebe assim, os advogados realmente assim, eles vêm um peso para fazer um curso, para fazer uma especialização. E eu costumo sempre brincar, gente, eu começo a primeira de aula falando assim, pessoal, vamos lá. Você nasce, passa pelo cartório. Você casa, passa pelo cartório. Se divorcia, passa pelo cartório. Compra um imóvel, passa pelo cartório. Morre, passa pelo cartório. Mas por que a gente não tem essa matéria então na faculdade? Ou então é assim, você comentou dos direitos reais, né? Aí você fala assim, muita gente vai rir, que a gente vai me ouvindo agora. Fala assim, o professor falava assim, não sei o que, você faz uma pergunta pra ele, lá no cartório, leva formal de partilha lá, que eles resolvem lá, esse povo de cartório, só quer saber de emolumentos. Ou seja, não tem aquela questão de trazer, não, deixa eu ver, vai fazer uma qualificação do seu título, vai analisar. Ou seja, e eu adoro perguntar isso para meus estagiários também, né? Eu falo, gente, deixa eu ver. E é sempre assim, sempre essa informação, assim, tal. Você pergunta para olha, a aula é condomínio, né? Vou dar uma aula de condomínio hoje na faculdade para os meninos e tal, aquela coisa toda, né? Conversão de condomínio. E aí, como é que eu concretizo isso? A pessoa passa a margem dos atos, é interessante. Direito empresarial, que passa pelo cartório também. Você precisa registrar os atos constitutivos. Bem lembrado.
verdade. Então tem muita como coisa. fugir do cartório, gente. Não tem Não jeito. é verdade? Não tem como Pois fugir. é, E pois aqui é é. um ponto interessante, né? Que bom que tem surgido muitos cursos e muita preparação na área, porque eu acho importante se preparar também, né? Não adianta querer se aventurar Não. nessa área. E até se você pensar, assim, pro profissional pensar, não, eu gosto do judicial, sou um ator no judicial. A coisa não acaba com a sentença. Muitas vezes você perfeito. precisa levar aquilo ali. E é ali que às vezes gera um gargalo. E o cliente fica com aquela sensação de ganhei, mas não levei. Isso é direto. Porque quando você chega lá para fazer o registro da sentença, para dar, né, continuar o procedimento, muitas vezes tem um trave e às vezes o advogado não tem esse conhecimento, não consegue resolver, né? Ou então, até gostei do seu ponto, o advogado, ele vai no cartório e volta no juiz, ele vai no cartório. E a gente percebe que ele está completamente perdido. Então ele pega a sentença, chega no cartório e fala assim, olha, eu não posso registrar por causa disso. Mas como assim? Uma sentença não vai registrar? Você não pode fazer isso, não. Eu vou impedar a mandado de segurança. Exatamente. Aí ele volta no juiz. Ou ele impede a mandado de segurança, ou ele volta numa petição. Sua sentença tá errada. O que eu faço agora? Um embargo de declaração, já perdi o prazo. Não, transição julgada e sua sentença está errada. Aí, será que o pedido dele não estava errado também? Não, que o negócio, às vezes, o problema é lá na origem. Então, é assim, é muito interessante trazer uma experiência de processo de campeão, por exemplo. Nossa, eles se arrastam há anos. Outro dia, meu estagiário, nós fizemos uma comemoração no gabinete. Assim, entrou uma petição com todos os documentos e a dona falou, não pode. Aí eu brinquei. Puxando a sardinha pro meu lado, é claro, né? Vamos ver o nome, quem será que é minha aluna? Deixa eu ver quem que é e tal. Eu tive que brincar, porque realmente, assim, a gente divide o processo em algumas fases, né? Então, a primeira fase, vamos analisar a questão da justiça gratuita, se houve um pedido, se comprovou com documentos. A segunda fase é a parte documental. Então, o volume de documentos é muito grande. Então, não é um processo difícil, gente. Não é extrajudicial, a questão dos documento. documentos que não acaba mais. Ou seja, gente, você não consegue ir para a próxima etapa, que é a etapa das citações, notificações, né? Você não consegue avançar, porque você não dá um passo à frente. Então, assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje, até por coincidência, eu peguei um processo de 2009. Até hoje não tem uma planta certinha, redondinha. Não tem o memorial. Que eu conseguisse, e nem o memorial, que eu conseguisse visualizar quem são os vizinhos para chamá-los para essa ação. Não tem planta, não tem planta no processo. Não tem, só junta a planta do loteamento do imóvel. Nossa. Esse é outro ponto do bairro, né? Do loteamento lá do bairro. Não tem como. Então, assim, como é que é interessante isso, Porque né? até para pegar um memorial Deve também uma planta, o engenheiro ou o topógrafo precisa ter conhecimento, porque ela é específica para uso campeão. Às vezes não preenche os requisitos, né? Eu falo muito com os advogados. Você contratou um engenheiro para ir lá e fazer o levantamento topográfico, memorial, você tem que conferir o trabalho dele. E assim, para concluir, né, o ponto, o imóvel é um só. E aí a descrição do imóvel sempre é diferente na petição inicial, na planta, no memorial. Eu não consigo entender isso. Qual que é o imóvel? Então eu fico assim, mas como assim? Cada documento é um imóvel. Então, assim, às vezes por uma outra oportunidade, adoro falar sobre isso, deixar o empolgo, fica aqui a noite inteira. Mas são pontos interessantes, a gente dá aula. E é uma ação que tem muito detalhe. E que, assim, é um diferencial para o advogado ele ter já conhecimento sobre isso, porque isso facilita. Tanto se ele vai entrar extrajudicial, como também no judicial, porque tem situações que não tem como. Tem que judicializar. Então, assim, se ele já ultrapassa todos esses requisitos, tem ali a planta, o memorial, tudo muito bem detalhado. E tudo muito, né, bem redigido ali na hora da petição, porque não é uma petição também muito complexa, né? Você relatar como que você adquiriu e fazer o pedido. Documentar a demanda na hipótese que você está solicitando. Aí vai depender de qual tipo de uso campeão que está sendo requerida. Mas isso aí, de ter, que são requisitos, são documentos que têm que ser apresentados, deveria ser uma coisa que não deveria ser um entrave. Exatamente. E aí eu vejo, eles têm um despacho gigantesco, que aí todo mundo tem que cumprir com todos os documentos, e ainda assim vai e não volta. Resolve, ainda assim não resolve. Vai e volta. Não, e aqui tem um adendo, né? Porque no judicial ainda tem essa chance. Ainda manda intimar, regulariza aqui, não sei o que. No extrajudicial não é assim não. E você não pode brincar porque o custo é elevado, né? E não tem
né? São raríssimas as hipóteses da justiça gratuita, enfim, não é comum, na maioria das vezes está custeando ali os emolumentos. É e não caro é o barato. procedimento. Se você erra, se você perde um prazo de prenotação, e aí, como é que seu cliente fica? Então você não tem esse tanto de chance Não, no é igual o judiciário, judicial, até não. porque até o tempo, né, o lapso temporal do judiciário acaba nesse sentido favorecendo de você correr atrás, conseguir retificar um documento. Agora no extrajudicial não, você tem que entregar tudo, e às vezes o que eu vejo que os advogados às vezes se confundem quanto a isso é exatamente nesse ponto. Eles ficam achando que eles vão mais inertes pro extrajudicial, achando que o Que é o cartório, mesmo, da mesma forma que vai indicar vai conduzir aquilo ali, como né, juiz. como juiz. Então, e aí às vezes acaba sendo que na realidade problemático. não pode, porque o juiz tem que ser provocado e não tem que ficar, né, Exatamente. impulsionando ali. Mas às vezes aquele despacho, É. né? Time essa parte pra fazer requerer, tal coisa. É mais ou menos É tipo assim, ó, a colinha aí pra você. Faça a sua parte pra gente conseguir prosseguir. Amendar a petição. A minha tem juíza muito. fala assim, adoro, ela fala, concedo a última oportunidade. Tem esse ditado. Doutora Maria Luiz, um beijo, te adoro, é muito bonitinha. Ela falou, concedo a última oportunidade. Ela é uma juíza muito prática, muito dinâmica, então o objetivo dela é resolver. Então ela quer resolver, sabe? Isso eu acho muito legal dela, né? Não é porque eu sou assessora dela, mas eu acho muito bacana quando ela fala, conceda a última oportunidade. É importante Os advogados ter vai esse lá, olhar. tô com dúvida. Porque tem juízes que querem arquivar, né? Não, A ela chance não. de, não, Ela não fez ela não, quer resolver, devido, ela arquivo quer sem dar a resolução do prestação mérito. jurisdicional ali. E tá certo, e porque tal. tem que ser assim. E ela sabe da dificuldade do advogado. Isso é muito legal. E vou mais além, a dificuldade também de ler registro de cartório, né, gente? Você Que aprende não é na todo faculdade. mundo que tem Como essa é que você vai ler aquelas transcrições habilidade. enormes e saber quem é o proprietário registral, se o imóvel tá ali e não tá, né? Que confronta com a cerca do fulano de tal, né? Do pé de jabuticaba do doutor. Se a aquelas gente transcrições pensar antigas no e tal. interior, Não, e as que é muito transcrições? mais. E as transcrições? Porque aqui ainda é muito bem organizado. No interior, dependendo, você não acha nada. Daqui a pouco vai. Eu falo que É no da imobiliário coroa a gente faz portuguesa do imóvel, aí investimento. tem que voltar lá em todas as Em capitanias. 1500. Eu falo que atuar na área imobiliária a gente faz, eu brinco, eu sempre às vezes aposto, tô aqui na investigação imobiliária. Porque aí você vai desenrolando o fio do Adoro. novelo. Você pega um documento, o cliente vem com uma promessa de compra e venda particular. Aí Geralmente tem é o quê? assim. O imóvel tal, tem um endereço. Aí você fala, meu Deus. E Aí dali você acha um negócio, é uma transcrição de 20 anos A atrás. própria detetive mesmo. Você vai juntando as peças, né? E aproveitando legal. que a gente está falando do extrajudicial, conta para nós, doutora Daniela, quais são as inovações que a Lei 14.383, eu sempre erro, 82, de 22, trouxe para as serventias. De uma Olha. forma, claro, geral, né? Senão a gente Não, for muitas falar, novidades, ficar né? querendo uma pós-graduação aí, a gente está gastando um bom tempo aí para estudar ponto a ponto, mas assim, as mudanças foram gigantescas, sabe? A legislação veio num momento muito oportuno. Na verdade, a lei tem que acompanhar essas mudanças do dia a dia, né? Então, é trazer a necessidade da sociedade para a legislação. Então, tem que atender essa necessidade, né? E eu percebi, assim, que de uma forma geral, realmente veio a atender. Então, a questão da celeridade, né, da eficiência, da celeridade, quando ela traz a SERP, né, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Eu acho que esse é o grande avanço. Esse é o tchan, né? É o Esse que é a o gente tchan. sofre, né? A falta De ficar de aí ao unificação da cartório. informação. Então, eu acho que estamos caminhando, né, para isso. Claro que ainda vai... É um começo, aperfeiçoar, E assim, não uma é coisa ainda- é um passo, né? A implementação, mudar um ordenamento jurídico não é simples, né? É o Não. que acontece da noite pro dia. Mas já foi um grande avanço nesse sentido. Essa necessidade da comunicação nacional. A Isso. gente já tem algumas bases de consulta, por exemplo, assim, você tem a CENIB, que é a Central Nacional de Disponibilidade de Bens e Direitos, lá do provimento 39, então ela é nacional, isso é bacana, né? Sim. Para fazer os bloqueios de bens e direitos aí. Você tem a SENSEC, que você pode fazer uma Sim. consulta, você tem testamento, inventário, né? partilha, uma certidão de nascimento, enfim. Então você tem já Alguns caminhamos. Então sistemas. isso aqui não vem do zero, né? Já teve
determinações que eu acho que boa parte da serventia já cumpriram, de informatizar todo o serviço, todos os livros, todo o acervo da serventia, para chegar nessa segunda fase, né? Eu peguei a primeira fase lá atrás, quando começaram os prazos, quando eu trabalhava no cartório, para começar os prazos mesmo para informatização, para digitalização de todos os livros, todos os acervos. Eu lembro que era uma coisa fantástica assistir aquela equipe que veio do Rio Grande do Sul, pegando os livros antigos da serventia, enorme, né? Livro com a capa de madeira, enorme, abriram com luvas, máscaras, um sistema de iluminação, porque ali é a história de Belo Horizonte, né? Várias serventias têm esse acervo também e tal. Então, a SERP vem para dar continuidade e daqui a alguns anos nós vamos arrematar isso aí. Você pega um exemplo, você vai entrar com uma uso capião constitucional. Um dos requisitos, você não pode ter outros imóveis. Aí você junta a certidão de busca dos 10 cartórios de Belo Horizonte. E o resto do Brasil? Exato. É meio ilusório, né? É o tópico. Sim, né? É claro que a serventia... E a parte declara também, a parte declara, né? Você Mas não pode fazer declaração falsa. Tudo, né? Qualquer uma coisa declara tudo. Depois vai saber. Não sabia, declarei no sentido da cidade, né? E tal. Apesar que em algumas serventias, oficiais já tem, né, sistema que eles pagam, eles consultam para fazer a consulta, mas nem todas as serventias têm. A gente tem que pensar uma coisa, quando fala assim cartório, a gente tem aquele lapso, né, de só pensar em serventia rentável, né? Principalmente quem está aqui em Belo Horizonte. Se você pensar no interior, a realidade é bem diferente. É bem diferente, né? Tem serventia aí que ela é deficitária, na verdade. Tem serventia que entra no concurso, o pessoal não assume, né? Vai lá e desiste e tal, e nunca tem um titular ali, enfim. Então, essa não é a realidade da maioria. Mas, então, voltando a 14.382, ela foi fantástica essas mudanças. Então, a gente tem em várias áreas. Então, ela alterou a Lei 6.015, ela alterou a Lei 4.591 de condomínios e incorporações imobiliárias, ela alterou a Lei 6.766, então, assim, várias legislações, né? Então, pensei talvez em falar aqui para vocês alguns pontos que eu acho assim, que vale a pena, importantes, de prazos, além da suscitação de dúvida, né? Que eu acho interessante a gente abordar, de incorporação imobiliária, que é um tema que os advogados, é um tema complexo, que os advogados também, que a nossa audiência vai interessar, enfim, né? Tem a questão do nome. Então, assim, tem muito assunto, são muitas modificações. Eu até coloquei uma colinha aqui mais ou menos, porque eu já imaginei que pudesse me perguntar, eu falei assim, porque realmente é um ponto... E é difícil memorizar todas as modificações. São várias. E ela traz para o sistema registrar como todo, né? Como um todo. Dentro de cada segmento tem uma série de regulamentações e de alterações, inclusive em outras legislações, como você bem mencionou. Sim. Então, assim, prestigiando aí o registro civil, né? Que eu acho que foi muito impactante a questão da mudança do nome diretamente no cartório. Antigamente você tinha que judicializar. Você tinha que ter um justo motivo para... Aliás, voltando, quando você adquiria a maioridade, você tinha um prazo aí de um ano, né? Para poder mudar diretamente no cartório, tinha que ser motivadamente, né? Justificar para o oficial do registro civil das pessoas autorais, ele ia fazer um estudo ali, participação do Ministério Público, enfim, aquela coisa toda, enfim, para você mudar. Hoje não, hoje com a nova lei você chega no cartório e fala, eu não gosto mais de chamar Daniela, eu quero chamar Maria. Ok, vamos lá, então tá, você vai chamar Maria. Claro, vou apresentar certidões, né, em meu nome, para ver se eu tenho algum apontamento, alguma ação, alguma pendência, alguma coisa. E aí, com a mudança do nome, o oficial faz essa comunicação, ele faz a comunicação em todos os órgãos também, isso é interessante, questão da segurança jurídica, né? Mas isso aí diminuiu muito o número de processos da vara, por exemplo, essa questão da mudança do prenome. A questão do sobrenome também, né? Antigamente tinha que ajuizar uma ação, eu quero incluir o sobrenome do meu tataravô, porque na época... parou ali, né? Meu avô já não tem, meus pais não têm, e eu quero homenagear o meu tataravô. Essa questão de sobrenome para homenagear era muito comum na vara.
E aí ia depender do posicionamento do juiz, porque a titular, ela ficou um tempo na turma recursal, depois ela voltou, passaram alguns juízes por lá, então é questão de posicionamento. Então, teve juiz que entendeu assim, olha, o princípio da continuidade registral. Então, se os seus avós não têm, seus pais não têm sobrenome e não colocaram em você, houve uma quebra. Então, você não vai ter o sobrenome, ainda que seja homenagem. Né? Doutora Maria Luísa já não entendia dessa forma. Ela aceitava, não, tá na sua linha. E aí você vê que a lei vem e traz exatamente, né? Então, você pode ir no cartão e falar assim, olha, eu quero colocar o sobrenome do meu tataravô. E a gente verifica também, de uns anos para cá, um aumento muito grande dos pedidos de retificação de nome para fins de reconhecimento, né, de nacionalidade, cidadania europeia, principalmente a italiana e a portuguesa. Então, aquela questão de pedir para retificar todos os registros, porque o italiano, o português, o estrangeiro como todo chegava no Brasil, o nome deles era um aportuguesado, né? Então, muito comum aquela quantidade de registro antigo, né? O Giuseppe, né, vira José, né? O Giovanni, o João, e nomes assim, completamente diferentes. Então, toda essa questão das retificações, nesse ponto continua, né? Você tem que judicializar para fazer, porque você vai alterar registros passados, né? Apesar que qualquer um ali que demonstre legitimidade pode pedir. Mas a questão de acrescentar o sobrenome, basta chegar no cartório, comprovar, né, com a certidão do registro civil, a linha ali, acabou, vou comprovar. Ah, Dani, então vou trazer a certidão italiana de nascimento do meu tataravô. Sim, né, apostilada, traduzida, juramentada, registrada no RTD, né, que são os requisitos. Vou demonstrar, vou conseguir acrescentar. O que a lei não permite é retirada de sobrenome. Retirar, a gente continua tendo que judicializar. Então, isso é uma coisa muito bacana. Alguns são contra, falam, mas e a segurança jurídica, tá liberando demais e tal, enfim. Tem posicionamento para os dois lados, direito, né? sempre tem. Sempre vai ter essa situação. Mas a gente perceber que agora, na prática, essa agilidade e esse movimento, né, que desafoga também o judiciário. Sim. Isso é importante. E já muitas pessoas já aplicaram, já conseguiram alterar nome, acrescentar, enfim, justamente por isso. As razões aí... Eu acho que é muito também no sentido de dar autonomia na esfera privada, né? O Estado não tem que entrar tanto. No que tange a vida privada das pessoas. Eu acho que caminha muito nesse sentido. E é interessante porque antigamente existia essa cultura... Na minha família mesmo é assim, a gente não tem os mesmos sobrenomes. Não. Alguns, aí tem um lado da família que ficou com um nome, com sobrenome, e o outro lado ficou com outro, assim. Então, eu acho que às vezes, principalmente para o reconhecimento de cidadania europeia, é comum que às vezes tem aquele que ficou desprivilegiado, né? Todo mundo logo eu não vou conseguir a cidadania, todo mundo da família tem, a pessoa não tem. Então, eu acho que com certeza isso facilitou muito, né? E assim, é uma otimização em cadeia, né? A gente facilita um procedimento que facilita vários outros e que desestimula o ajuizamento de diversas ações que às vezes eram necessárias para realizar um ato. Voltando à questão da desjudicialização. Exatamente. Da importância dela, né? Do impacto que a gente vê para a sociedade. Celeridade, desburocratização, porque é isso, assim, eu acho que dificilmente o judiciário vai estar em algum momento preparado. As demandas são sempre muito maiores do que a capacidade de absorver do sistema aquilo judiciário ali, mesmo. ser ágil para resolver. Exatamente. Então, para ter celeridade, eu acho que tem que desburocratizar, tem que favorecer os procedimentos extrajudiciais, aí também diminuir essa interferência do Estado ali na figura do judiciário, né? Porque, obviamente, ainda há uma participação do Estado quando a gente está falando de um ato notarial, né, e registral, mas ela é num outro sentido, né, numa outra perspectiva. Se a gente pensar que eu vou poder ir para o extrajudicial desde que eu não tenha lide, que eu não tenha briga, que eu não tenha resistência. Então não há o porquê, diante desse cenário, você judicializar. Né? Então, perfeitamente possível que você faça tudo diretamente no cartório. Né? Os serviços do extrajudicial, na verdade, é um braço do judiciário, se você parar para pensar. Né? Até porque o próprio
judiciário CNJ, que fiscaliza, que orienta e que pune, né, os delegatários, os titulares de serventias. Então eu acho que dá sim para a gente trabalhar muito em cima disso para realmente desjudicializar naquilo que é possível. Possível, claro. E volto a falar, não tendo lítio, não tendo briga, não vejo por que não fazer diretamente no cartório, né? E continuando aí, trazendo alguns pontos que eu achei legal, essa questão do nome, e aí indo para o registro de imóveis, não tem como falar aqui de todas, a gente tem como esgotar tudo, né? Aí teria que ser mas assim, podcast, parte 1, parte 2, 3. A gente já tá nos 50, pode ter certeza, porque tem coisa demais, né? Mas no registro de imóveis eu achei muito legal aí trazendo uma homenagem à questão da celeridade, né? Os prazos, a redução. Todos os prazos foram reduzidos de uma forma bem interessante. Então você tinha aí prazo da prenotação, né, do protocolo, era 30 dias, agora esse prazo é 20 dias. Agora tem um olhar dobrado aí. Para o advogado, não sei se é tão legal assim a redução desse prazo, porque a prenotação ela é paga. Sim. E o tempo está passando muito rápido, né, gente? Então, assim, se você realmente deixa cair o protocolo, né, que a gente fala. Caiu o protocolo. Eu ia falar toda bonitinha aqui o cancelamento, o protocolo, em razão da ausência da prática do acordo. A gente está conversando com o advogado, caiu o protocolo. Caiu o protocolo, quer dizer, você vai ter que pagar de novo, reapresentar. Né, tem a questão do princípio da prioridade, as comunicações eletrônicas. Numa dessa aí, chega uma indisponibilidade de bens e direitos pela central, né? Chega uma penhora da Fazenda Municipal que torna o bem disponível desde logo. Então, quer dizer, tá tudo muito rápido. Então, isso aí é uma dica legal, né, que vale a pena a gente passar para os colegas. Então, realmente, 20 dias o prazo da prenotação. Por outro lado, tem a questão do prazo para o oficial praticar o ato, né? Hoje ele tem um prazo de 10 dias. Todos os prazos no registro de imóveis hoje são prazos em dias úteis, né? Todos os prazos. Mas nós temos aí hoje um prazo de 10 dias como regra. Então, 10 dias para registrar uma incorporação imobiliária e outras transações mais complexas, né? Enfim. Mas eu vou ter prazo de 5 dias também. Se eu apresentei um título, uma escritura de compra e venda, não tem pendência, houve o pagamento dos emolumentos da TFJ, 5 dias. Ou então, no primeiro momento ela foi apresentada, ele analisou ali, viu que estava faltando alguma questão, algum ponto ali, ele coloca a nota devolutiva e te entrega. Você vai lá, cumpre rapidinho e reapresenta, ele não tem os 10 dias de novo, ele tem 5 dias. Porque você reapresentou com o protocolo válido e os emolumentos pagos. Então, 5 dias. Então, essa questão do prazo, eu achei que foi muito impactante aí também para o registro de imóveis. Para a turma aí do direito imobiliário, do direito notarial e registral. E aí também a questão do procedimento de suscitação de dúvida, que nós temos aí agora um ponto que já tem no nosso Código de Normas, o provimento 93. Aliás, o nosso Código de Normas ele ainda não foi alterado, tá? A lei é de 2022, mas o nosso Código de Normas ele continua da mesma forma. Até que alguns pontos aqui que eu queria trazer para vocês, vale a pena a gente ficar atento, porque houve uma modificação significativa nas incorporações imobiliárias, trazendo aí como é feito em São Paulo, mas Minas ainda não adotou, porque o nosso Código de Normas não foi revogado, então não foi alterado, na verdade, né? Não foi modificado em razão da lei. Então a gente tem que ficar atento também. Mas eu estava falando do procedimento de situação de dúvidas, então no nosso Código de Normas a gente tem os requisitos da nota devolutiva, ou seja, o oficial recebeu o título, né, uma escritura pública, uma sentença, um instrumento particular ou um contrato de financiamento imobiliário. Então ele vai analisar ali, ver se no momento que aquele título foi celebrado, se foram observados todos os requisitos legais. Então ele analisa, o princípio da legalidade mesmo, né? Então ele analisa ali, bom, isso aqui não constou, a lei determina venda de bens de uma criança, de um adolescente, por exemplo, tem que ter um alvará, tem que ter uma ordem judicial. E na escritura tem que constar esse alvará. Um exemplo, então ele verificou que na escritura não constou o alvará e está alienando bens de uma criança. Então ele vai fazer a nota devolutiva, vai colocar ali naquela nota devolutiva as razões, né, de fato e de direito. Ou seja, ele vai ter que trazer o artigo da lei, a legislação, porque o cartório é o cartório do registro, né? Então, por que ele não pode registrar? É o que a gente chama, que a Paula está falando, são as exigências legais, né? Que vem aí na nota devolutiva, na nota de exigências.
Então, hoje, nós já tínhamos no Código de Normas falando quais são os requisitos dessa nota devolutiva. Isso eu achei muito legal. E agora a lei traz a 14.000, ela traz na 6.015 na nossa lei federal. Quando ela fala, olha, vai ter ela altera que ser... 6.015. Ela altera 6.015. Quando ela fala os requisitos, você não tinha isso antes. Não. E eu acho muito importante isso porque, às vezes, eu já recebi nota devolutiva, por exemplo, com uma exigência que não estava no Código de Normas, não estava na lei, mas estava embasada numa lei municipal, num Código Tributário do município, que tinha que fazer um recolhimento específico. Então, assim, isso é importante, porque essa fundamentação é que você vai, às vezes, atrás de entender, porque não era algo que eu tinha conhecimento, até porque era muito específico, era daquele município. E aí a serventia indicava, conforme a lei tal do município. Tal. E aí eu fui atrás da lei, fui entender o que era, enfim. A investigação imobiliária, de novo, o estudo do caso, né? Para entender. Identificar, porque o próprio oficial pode fazer essa nota devolutiva, mas ele tem os colaboradores da serventia, seja o seu substituto, seu escrevente, enfim, ou seu auxiliar de cartório, que seja. Mas identificar ali quem fez a nota devolutiva. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante para que você possa ir ao cartório, eu gostaria de falar, com quem conversar. Você não vai entender. No interior a gente consegue conversar com o oficial com mais facilidade. Agora aqui é mais difícil, porque é pela dimensão também do cartório. Né? Se todo mundo quisesse conversar com o oficial, não é nem culpa do oficial, não. Mas é mais difícil. E aí quando você já sabe, está identificado quem foi o examinador, quem, né, conseguiu ali, já está por dentro. Título, né? É muito mais fácil. Você consegue falar, agendar com ela, enfim, né? E aí conseguir para onde que eu vou caminhar aqui, porque eu preciso resolver, nós estamos resolvendo uma situação. Não, nesse ponto, pensar que a lei, né, ela favorece a implementação dos sistemas digitais é muito bom, porque às vezes você quer uma informação do cartório, só pessoalmente. Tem que vir aí às vezes você está aqui e você está cuidando de uma demanda no interior ou de outro lugar. Você não precisa sair de casa. Exatamente. O deslocamento. Às vezes você quer só um ponto específico. Não tem atendimento por telefone, não tem atendimento por e-mail. Eu tenho pavor disso. Hoje eu recebi uma. Eu não vou falar serventia, óbvio, mas recebi. Pendência, exigência, dirigir seu cartório. Ô, gente, que maldade. Não tem muita coisa. Procedimento de uso campeão, que já tá no final. Mas, enfim. Olha que interessante, gente. Não sei o que é. Amanhã eu vou descobrir. O famoso ir com a barriga no balcão pra saber. Faz parte. Mas, na verdade, o registro eletrônico ele já existia antes da lei. Sim. Só que, tipo assim, o que eu percebo é que não era muito conhecido. Eu lembro na época da pandemia, todo mundo preso em casa e tal, comecei a ver várias pessoas falando na internet, nossa, porque com a pandemia surgiu o registro eletrônico, agora você pode fazer tudo da sua casa, olha, temos que agradecer até ter ficado boa na pandemia. Gente, meu coração tá andando taquicardia, eu falava, não, como assim? Mas foi muita gente boa de serviço falando isso. Falei, peraí, já existia. Diferentemente de falar assim, passou a ser utilizada, né, por um grupo maior, todo mundo passou a conhecer. Agora, falar que ela surgiu na pandemia aí já não pode, mas eu acho que a pandemia, num sentido assim, não podemos falar que teve nada de positivo na pandemia, né? Mas ela acelerou, eu acho, o processo, assim, acho que é algo que... Eu vi até um estudo, eu não vou me lembrar a fonte, mas eu li essa pesquisa em algum lugar que fala o seguinte, que a pandemia, em termos de evolução do digital e de aceitação de ferramentas, de software, né, nós evoluímos no período da pandemia o que a gente demoraria em torno de 5 a 8 anos para evoluir num transcurso normal do tempo. Então, assim, muito rápido, eu vivi essa realidade no meu escritório digital, né? Eu tive clientes que tinham, né, pessoas que às vezes tentaram me encontrar antes, mas tinha uma resistência, eu quero um atendimento presencial, eu gosto de não, nosso escritório é digital, então não quero. E esse cliente retornar depois, durante a pandemia, porque entendeu que teve que se adaptar, né? Porque eu acho que ali ele não tinha outra alternativa. Todo mundo teve que se adaptar. Então, algumas pessoas que
talvez iriam postergar essa aceitação, né? Porque causa um desconforto, a novidade, às vezes as pessoas não sabem usar as ferramentas. A tecnologia. Né? Por exemplo, as reuniões digitais, a é. audiência digital, online. Eu tive que aprender tudo na marra, eu confesso. Todo mundo não, eu falo a todo verdade. mundo correr. Não, dar aula online, gente, né? A gente dava aula presencial, né? Nossa, e cada Você não vê ninguém, você não vê ninguém, você não sabe se tá falando com o pai. não, mas a interessante, professora Dani colocava ponto de participação com a câmera aberta. Sério? Eu vou ficar lá Abandonada, eu quero saber se tem alguém me vendo. Não, pelo amor de Deus. Sim, Aí, eu tô aqui, aí as meninas todas, mas Dani, eu não tô arrumada, eu não tô ajeitada. Eu falei, gente, pode ficar descabelada, louca, o jeito que vocês quiserem. Meu filho passa, meu marido. Aí eu tava dando aula, o gato, sabe, na mesa, o marido atrás, o menino com mamadeira, a mãe tá aqui, dá a mamadeira, Mostra a mamadeira, fralda, não sei o que, puxa, a confusão toda, o meu cachorro lá, gente, confusão na cama mais. Mas aí é diferente, você sente mais, né? Então, Principalmente a aula, você precisa desse retorno do aluno para ver se o assunto tá, né? Se as pessoas estão compreendendo, querendo ou não, fica muito frio, uma aula né? durante a pandemia que tava todo mundo com a câmera desligada. Eu era Nossa, convidada, eu não podia dar conta, eu não tava pontuando ninguém. Mas foi desesperador, porque eu fiquei olhando pra minha parede do meu escritório, né? Eu sentado aqui de frente pro computador. E você não tem aquele feedback, né? Você não sabe, você tá... Aí eu tive que parar, carinha da esperar pessoa, alguém ligar o micro. Aí às vezes eu ficava em silêncio, esperando. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Aí uns 2 minutos depois, sim. Aí deu uma voz além, né? Vocês têm alguma dúvida? Não. Aí tem que olhar o chat, porque pode ser que pode ser que tá lá tudo no chat. E ninguém nunca tem dúvida, né? Não. Quando é aula online, Não, você tá desesperado pra ir embora. Tá todo mundo porque também, sabe, se né? a pessoa tiver dúvidas, ela vai ter que ligar o microfone, ligar a câmera, ela prefere... eu vou ficar com a dúvida. Deixa eu com a minha dúvida. Tá dando muito trabalho, né? Imagina, então, eu falando de procedimento de dúvida registral, imagina, ó, falando de dúvida, eu falando Alguém tem dúvida? Tipo assim, né? Que é um procedimento, aliás, que eu adoro. E essa questão da mudança, igual eu falei, né? Trazer aí os requisitos da nota devolutiva, o que tem que ter na nota devolutiva, mas o principal mesmo é trazer esse requisito para a Lei 6.015. Porque quando eu tenho um código de normas de cada estado, ok. Mas quando eu trago para a lei federal, eu acho que abre um leque muito grande, o impacto robusto, é muito grande. A questão do prazo também do registrador ali, de trazer de uma forma mais firme, olha, você tem um prazo para você suscitar a dúvida quando a parte apresenta um requerimento para você suscitar. Se você não suscitar, você pode ser penalizado, conforme o artigo tal lá da 8935. Então, assim, houve uma abertura de uma visão maior aí, sabe? Isso é muito legal. Trazendo uma experiência da vara, é muito comum o advogado suscitação de dúvida inversa. É muito comum, que é um procedimento que não está na lei. Lamentei, acho que poderia ter isso também para 6.015. Poderia, porque doutrina, né? Todo doutrinador já fala disso. Os códigos de normas já trazem a dúvida inversa. Por que ela não veio, né, para a lei federal? Eu achei faltou. Eu achei que faltou. Isso eu lamentei. Ou seja, você apresentou o requerimento para o oficial suscitar a dúvida, porque ele não pode suscitar de ofício, né? Ele não pode fazer consulta. Consulta ele faz para corregedoria. Diferente, né? Então ele só pode suscitar se ele for provocado. Você apresenta o requerimento, né? Por escrito, não pode ser verbal. O seu protocolo tem que estar válido, não pode ter caído, assim você falar. Não cair o protocolo, gente. É o terror dos advogados, deixar o protocolo tem cair. Que estar válido, e aí ele tem um prazo dele ali para ele suscitar. E aí, na medida que ele se mantém inerte, você vai lá no judiciário. Excelência, deixa eu te contar, igual mineiro, né? Pedir lá o oficial, não suscitou, já decorreu o prazo, tá aqui o recibo do protocolo com o prazo e tal, não suscitou, quer dizer, tempo é dinheiro, é o seu imóvel que não está circulando, são as multas em cima das transações imobiliárias, é o seu cliente cobrando, vocês, né, que são advogados, o cliente cobrando e acha que o problema é com você, né? Não, porque se você que não conseguiu resolver. Você não conseguiu resolver, tá sendo né? diligente, tá sendo diligente e tal. Então o juiz recebe, ele verifica ali os requisitos. O principal realmente é você provar. E outra coisa que eu lamento, advogado nunca junta esse comprovante no pedido, situação de dúvida inversa, nunca junta, que é só para anotação. Claro, a prova que você fez o pedido e que o oficial permaneceu inerte. É muito engraçado que a gente não começa a determinar a juntada, nunca que aparece. Perdeu. Perdeu, Aliás, interferência inicial. Então assim, você falou, meu Deus, olha o
tudo isso também, né? Eu acho que é um outro tema extremamente relevante para o direito imobiliário, notarial e registral, que deveria a gente ter na ponta da língua realmente, porque a pessoa fala, não posso, o oficial vai me marcar, eu fico com medo, ele vai ficar chateado comigo, vai marcar todos. Gente, não existe isso. De forma alguma, não tem nenhuma penalidade para o oficial, nenhuma, zero penalidade, né? É uma questão de posicionamento, de entendimento, como tudo no direito. Malgrado o procedimento se chamasse dúvida, né? Ele não tem dúvida, tanto que ele não tem que ele não praticou o ato. Ele não praticou o ato e ele te deu um ato devolutivo. Olha, tá faltando isso. Eu não tenho dúvida, eu tô convicto. Na verdade é isso. Estou seguro, né? Estou seguro do meu posicionamento, mas eu não vou fazer o ato. Eu não vou praticar. Agora, ele tem que fundamentar por causa disso, daquilo, enfim. Então, na hora que você não concorda, não, eu entendo, né? Eu vou fazer um pedido de reconsideração, não dá pra eu fazer assim por causa disso, daquilo, artigo tal, doutrina, jurisprudência, o que for. Advogado é bom nessas horas, né, gente? Traz os argumentos todos ali pra ele, não vejo nenhum problema a pernotação estando válida ele analisar e voltar atrás, porque claro, a gente não tem tudo, não sabe tudo, ok. Eu, enquanto trabalhei na serventia anos, né, eu não vi o menor problema nisso. Errei sim, errei várias vezes. Ou tem uma visão, às vezes, alguém que te fala um detalhe que realmente eu não havia pensado sobre esse ponto e posso reconsiderar e modifiquei meu posicionamento, porque a gente evolui, a gente muda de posicionamento às vezes. Também é algo daquele caso em específico, né? Que a pessoa vai pontuar, olha, nessa situação aqui tem esse pormenor, essa peculiaridade um detalhe que não que foi muda. observada, mas que está em consonância com o artigo tal, com a doutrina, nananã. Né? Às vezes é uma questão de adaptação mesmo, de interpretação do caso também, né? E esse acesso também eu acho importante. Você conseguir sentar e conversar e explicar, gente, isso a gente resolve. Quanta coisa a gente resolve. Exatamente. Né? Então, isso eu acho interessante pontuar essa parte. Você conseguir importante ter a gente esse ir ao acesso. cartório e conversar com quem examinou ali o título. Que é muito legal o registro eletrônico, a forma eletrônica. Mas é frio ainda. Mas é muito frio ainda, né? Então, dependendo da situação, você vai despachar com o juiz, que você vai lá, que você chama a atenção para algum detalhe que muitas vezes a pessoa não observou. Olha, você chegou a analisar, porque acontece. Ainda mais em cartório, aquele volume imenso de documentos, o pessoal examinando um monte de documentos. Pode ser que algum detalhe pode ter passado desapercebido, isso acontece. Né? Assim, você vai, às vezes, ou muito objetiva. Você não se adentra naquela... Por que você não percebe a peculiaridade do caso? Porque você tem ali uma série de requisitos da lei e você, apresentou, não apresentou, preencheu, não preencheu. Eu já tive isso em casos de uso campeão extrajudicial, por exemplo. Estou me recordando aqui de um caso que foi exatamente assim, tinha uma exigência, eu recebi uma nota devolutiva, mas tinha uma peculiaridade do imóvel que estava, era uma área que estava sendo usucapida, dentro do município, o cadastramento imobiliário da área era, enfim, existia diversos índices dentro daquilo ali. Eu tive que ir no cartório, conversar, explicar aquela peculiaridade e resolver, às vezes, porque às vezes o município, para te dar um documento, exige que você tenha alguma coisa. Eu vivi isso nesse caso também. O município queria uma decisão do cartório. Eu falei, mas eu preciso do documento pro cartório. Você não sabe o mérito, né? O município, ele pede a exatamente. Aí você tem que ir lá, você tem que conversar com o outro. É o trabalho do advogado mesmo, né? De ser diligente e resolver a situação. E apresentar, gente, vocês estão me pedindo algo que é impossível. Eu falei, como que eu vou trazer uma decisão do cartório, sendo que o cartório está me pedindo esse documento para analisar o meu procedimento e me dar uma decisão? Não tem como. Não, tudo bem, porque tá aquela prova diabólica, né? Você fala, não tem como produzir essa prova. Tá difícil, né? Cada hora o corpo. Gente, eu volto sempre a falar, que me perdoe quem defende os robozinhos, né? Mas o robozinho tá longe de substituir o homem, uma boa conversa, um bom papo, né? Claro. Eu não sei se... Eu aprendi isso com o meu oficial na época que eu trabalhei há muitos anos, e ele sempre falava isso, né? Receba, atenda, conversa, entenda o que ele precisa, entenda. Ele falava também, não resolva um problema para a parte, trazendo um problema para você, né? No caso, para serventia e tal. Mas
esse contato eu acho muito importante. Então, assim, não sou contra a questão, né? A gente tem que avançar, Claro, evoluir, enfim, é necessário. Mas é necessário também não deixar de lado Uma isso, coisa não né? substitui a outra, né? Não, Na não verdade, exclui. elas se complementam. Elas não Exatamente. são excluentes, né? Na Elas realidade, se elas complementam. são importantes. A facilidade de você mandar tudo por via E-mail, eletrônica, né? aí ok, isso facilita tempo, Praticidade, porque tempo, né? tem deslocamento envolvido, várias outras questões. Fazer, A às gente vezes, ganha uma tempo, reunião online, né? mas Se faz, é, né? a boa conversa ela não substitui, não. Jamais. Não é verdade? Pois é. Esse E aí, contato. falando na Com boas necessidade, maneiras, né, de uma boa conversa para resolver uma Se tiver um questão. cafezinho, então, né? Porque Nossa, gosta de pão de mineiro, queijo. queijo, né? Café Hoje com eu cheguei pão de aqui, queijo. gente, tinha pão de queijo, cafezinho, tinha tudo, delícia. Bastidores do Amadcast. Delícia, delícia. Mas falando nessa questão da necessidade de um bate-papo, muitas vezes, a gente tem aí a questão das incorporações imobiliárias, né? Na hora que você apresenta esse título. Eu tenho as minhas dúvidas, né? De a gente conseguir realmente apresentar uma incorporação imobiliária totalmente de forma eletrônica, né? Eu ainda não fiz. Eu ainda consigo. Eu acho ainda que tô indo lá no poucos, né? cartão. Não é? Eu ainda acho tô que indo no poucos, cartório. acho que poucos advogados já fizeram. Porque eu costumo perguntar Perguntar pros como que colegas, tá. você recebe Eu acho muito, estranho, né? eu tô para entrar com protocolar uma incorporação segunda-feira. Já tava todo mundo assinando. E aí, eu ainda fiquei, vamos assinar tudo eletrônico, aquela coisa, né? Vamos tentar o moderno e fiquei assim, é engraçado. E eu não tenho aversão à tecnologia nem nada, não. Eu falei, quer saber? Vamos adicionar um método Vamos aí. levar uma pasta lá com aquele... Com arroz e feijão. E é gostoso Adoro. montar a pasta. Adoro. Então, eu falei, que coisa mais, eu vou ficar, sei lá, pasta, mostrar, deixa também. Ó, gente, papo de meninas agora, vocês vão morrer de rir, né? Quem não gostava de colecionar papel de carta, naquelas pastas Nossa, fazer, eu colocar, fiz. é aquela coisa aí, né? Eu acho que é isso, deve ser um resgate, né? Não, adoro, não, vai lá. Não, e eu gosto de montar. Eu gosto de montar, eu pego e monto. Eu gosto de montar. Não, eu que monto. Olha que Então legal. tem aquela coisa assim, sabe, de conferir, de olhar. Organizar. Aposto que você tem uma ordem. Não, tem a ordem. Tem que Uma ter, não, metodologia tem que ter. única. Até pro de- examinador. É verdade. Pra facilitar o trabalho dele Que também. é outro ponto, né? Quando eu gente? trabalhava em cartório, eu sempre pedia. Na sacola. Não, Você chegava chegava no no balcão. se vira. Não, mas ela vai te Eu contava relatar. sempre. Poucas vezes já vi gente do cartório levando Sim, na no sacola balcão, na de sacola, amarrado no barbante. Eu não posso falar muito não, que eu vou entregar a minha idade quanto tempo eu trabalhei com isso, mas amarrado em barbante, ou tudo sujo, despejava no balcão. Você que vai organizar. Tudo Não, eu sujo como pra advogada, eu penso montar o e seguinte, tal, às vezes, né? o que eu puder fazer para facilitar, até porque eu quero o quê? Eficiência, eu quero a solução para o meu cliente. Então, o que eu puder fazer, seja numa petição, seja ou num procedimento extrajudicial, para facilitar, que se eu entrego ali mastigadinho, é mais rápido para mim, é mais rápido para o meu cliente, verdade, é melhor. É verdade. Então, eu sou chata com a organização também, eu acho até feio. Então, eu também Não, separo, ponho tem numa que ter. ordem, sequencial. Não, tem hora que às vezes eu Ponto. coloco até uns post-itzinhos assim, mais Ponto, discretos pra ajuda facilitar, demais, tipo como gente. se fosse. Ponto. Que aí a pessoa já vai analisando. Não, já vai separa olhando. em clipes, assim, blocos, né? De dar documentos de identificação, documentos do imóvel. Não, e vou ser documentos sincera, atrás. eu trabalhei dentro de cartório. Chegavam essas aí lindas, né? Todas organizadas, arrumadinhas, eram as primeiras que eu É olhava. isso, Claro, Você acha que eu olhar aquela toda bagunçada. sacola do supermercado, você vai toda comprar desorganizada. três Eu ia à missa primeiro domingo, pegar com Deus, pra me dar força e coragem pra tem enfrentar jeito. aquele negócio lá daquele jeito. E sabe né? o que eu pensei? No próprio examinador, a gente mexe hoje muito com o processo eletrônico, todas nós aqui mexemos. Sim. Mas é muito mais confortável a gente ler o papel. Ai, E aí eu pensei que para conferir, com certeza um examinador é mais confortável do que ele ficar fazendo o checklist dele lá no eletrônico. Eu não sei como é que os cartórios estão se organizando nesse sentido. Eu imagino que eles estão imprimindo e fazendo. ai. E aí tá imprimindo tudo de retrabalho. novo, um retrabalho. Ou seja, não está economizando papel, que era o fim que, né? Não está realmente fluindo dessa forma. Então, se tiver uma pessoa que está examinando ali tudo só no computador, ok. Gente, analisar uma planta na tela, Eu muito acho mais difícil. confortável você abrir Eu a acho planta, difícil. olhar, conferir, né? Você confia, você não tem como. né? Não tem. Aí eu falei assim, é mais confortável. Aí eu pensei, para o examinador ter essa documentação toda ainda impressa,
Depois eles vão digitalizar, enfim, mas eu acho que se a gente pode facilitar ainda, vou no meu método tradicional. É um bom conselho mesmo aí, que vale a pena dar para os colegas, tratando até essa experiência, os mais modernos já falam que é absurdo, olha lá, as dinossauros. Tipo isso. Mas ainda pode ser que eu mude. Eu gosto, até que em processo judicial eu não imprimo, eu leio por ali. Mas eu sei que é muito mais confortável pegar o processo. Mas tem muito colega que realmente ainda imprime petição para ler, para fazer impugnação, tudo. Imprime mesmo. Livro, eu sou apaixonada pelos livros físicos. Assim. Eu também. Eu prefiro ler, eu também tenho. Mas comodidade, né, o descanso, o Kindle, assim, pra mim, por exemplo, eu acho que por uma viagem, você tem uma biblioteca ali, ok. Agora, eu todo amo dia, o cheiro do livro novo, tirar o plástico, sabe, pegar e grifar. Deitar, agora, fazer uma leitura. Ai, gente, eu só leio o livro físico. Só leio o livro físico. Agora, para outras coisas, por exemplo, o documento digital tem suas facilidades. Você dá um Ctrl F, localizar, né? Você buscar uma palavra e achar. Então, assim, a gente vai... Eu acho que a gente tem que mesclar. Quem consegue ficar tudo no digital, excelente. Mas eu acho que o grau de atenção no físico, assim, para conferência, tudo é maior. Muita coisa no digital a gente passa, porque o nosso cérebro completa muita coisa. Eu acho que essa geração que tá vindo aí, que só mexe no digital, dificilmente eles vão gostar de papel. Não, eu vejo pelos meus estagiários, né? A turma nova lá só do eletrônico. Aliás, tem uma exceção, até foi semana passada conversando, ela falou assim, não, Dani, eu gosto do físico. Mas a maioria só gosta do eletrônico mesmo. Eu peguei a transição, inclusive na minha época de MP, eu também fui estagiária do MP, eu peguei exatamente a implantação do PJE no MP, como estagiária. Então, assim, eu me lembro que, por exemplo, eu dei a sorte que o promotor com quem eu trabalhei, inclusive também sou fã dele, Dr. Carlos Gonçalves de Moura, me ensinou muito, ele era super digital. Então ele foi um dos promotores que teve menos resistência, acho que a nossa promotoria foi uma das que implementou mais rápido, porque ele estava super antenado, mas rapidamente também ele passou o token dele para mim, e aí só eu que mexia também, só eu que entendi o sistema e aquela coisa. Mas eu tive uma resistência, que eu estava tão acostumada com o processo físico, né, colocar o processo para examinar, folhear, aí eu botava post-it no processo, eu marcava com... Aí, você memoriza mais, eu acho. Quando eu fui pro processo eletrônico, eu tive essa dificuldade, que eu achava assim, ficava totalmente perdida naquele processo, ficava procurando ali. Hoje, obviamente, estou super adaptada, mas assim, eu lembro que eu ainda ficava com dor aqui, ó, porque eu punha o péssima pra ergonomia, né, eu punha o processo aqui, o teclado aqui, e eu ficava assim, né, fazendo aqui o parecer, e olhando o processo aqui, o processo e o teclado aqui, assim, era uma coisa horrorosa, mas... Aí tive essa dificuldade, mas é toda novidade, né? A gente acaba rejeitando um pouco mais. Mas eu acho que assim, em questões de atenção é diferente uma leitura no papel, pelo menos pra mim. Eu também. E feito pelo computador, no digital. Pra mim você tem uma dispersa mais também, porque normalmente o computador tem outras coisas abertas. Tem uma janela. O celular tá ali, né? Quando você tá no papel, é outro perigo o celular perto, né, gente? Assim, né? É outro perigo. Você tá ali. Eu sou uma que eu brinco, se for urgente, me liga e tal, porque você tá olhando o processo, você tá, quando era época do cartório, você tá qualificando o título do cartório, agora você tá na vaga, você tá analisando uma questão ali, então realmente você tem que ficar muito atento, porque uma piscada que você der, você pode errar e tal, né? Tira a sua atenção, atrapalha a sua produtividade, né? Eu falo muito isso com os estagiários também, gente, nós temos que realmente focar, deixa o telefone aqui, descansa dele. O telefone é um problema, né? Porque às vezes eu vou olhar as horas, quando você vê, olhando as horas, você já viu 3 vídeos, curtiu 4 fotos, respondeu 2 grupos no WhatsApp, aí você fala, gente, o que eu vim fazer mesmo? Leu o e-mail. Não, às vezes a gente pega, o que eu ia fazer, o que eu tava fazendo, qual era às vezes a dúvida, o que eu ia verificar. Pegar o telefone e mandar uma mensagem pra Ana. Aí você entra, tem uma notificação, tem um cliente, não sei o que, quando você vê, você já respondeu. Você não mandou mensagem pra Ana. E a Ana mesmo, que era o que você tinha pegado pra você, não foi. Muito interessante. Mas um ponto, uma novidade que eu acho que foi uma super novidade da lei, que eu queria que você falasse, é sobre a adjudicação compulsória. Que eu acho que veio como uma super novidade também, né? A extrajudicial. Sim. Uso capião teve alteração, a incorporação teve alteração. A adjudicação veio, né?
com da possibilidade de fazer, não fazer direto no cartório. É uma grande novidade, Verdade. né? A uso campeão ela já estava prevista e ela foi alterada, né? Mas eu acho que a grande novidade assim de um procedimento que antes, que eu acho que demonstra muito essa tendência que a gente falou da desjudicialização, né? É a adjudicação compulsória. Sim, o que eu acho maravilhoso, porque é exatamente aquilo que você falou, se não tem lead, Não por justifica. que não fazer mais rápido, né? Você tem o título, né? Você tem o título tem ali. os requisitos. Tem os Tem requisitos, lead. tem o título, não tem a lead. Então eu vou pro cartório, né? Inclusive, nosso Código de Normas com certeza vai regulamentar, Sim. né, a adjudicação compulsória, assim como sempre regulamenta todos os atos. E assim, é a questão da novidade. O uso campeão, quando veio também, quando houve a reforma do CPC, e que alterou 6.015, trouxe lá a uso campeão e esse nossa, todo mundo falou, não vai dar certo. Não vai dar certo. Como assim? Teve Não, essa... teve aquela resistência. Então, assim, é aquele impacto, que é agora a adjudicação compulsória, enfim. essa rejeição inicial. Né? Eu lembro lá atrás, retificação diária também em cartório, fazer retificação diária. Gente, divórcio, partilha. É verdade, teve isso também. Todas eles. Tudo no cartório. Hoje a gente acha bem natural. Né, não, é bem natural. Então, assim, a adjudicação compulsória é mais uma forma aí, tem os seus requisitos, né? A Corregedoria vai normatizar, trazendo aí no Código de Normas, assim como vai normatizar também no Código de Normas outros pontos das mudanças, como da uso campeão, a alteração que teve, das incorporações imobiliárias, do procedimento de tudo já tinha, né? Então já tinha antecipado. Então, eu vejo com muito bons olhos, exatamente trazendo para o extra mesmo. Tem né? já a previsão da Corregedoria para essas modificações? Vocês sabem a respeito Sim, a disso? Corregedoria está trabalhando nesse sentido para alterar o nosso Código de Normas aí. Eu acredito que em breve teremos essa atualização do provimento 93. É porque realmente o pessoal às vezes acha assim, é tranquilo, tem a lei, é passar para o estado, né, para o extra, perdão, passar para o extra, mas não é bem assim, porque normalmente eu acho muito interessante a Corregedoria, ela chama os delegatários. Então, assim como foi o nosso primeiro Código de Normas, né, que foi em 2013, que é o provimento 260, né, chamou assim, montou-se um grupo de registradores de imóveis, né, um grupo de notários, um grupo de registradores civis. Então, assim, chamou cada turma ali da sua classe para discutir. Então, tinha, a melhor forma, né, junto com toda a equipe da Corregedoria, desembargador, ele também. Então, era discutido ponto a ponto. E os próprios delegatários apresentavam as sugestões. Algumas a Corregedoria acolheu, outras não. Então, esse movimento também já está sendo feito através do CORE, posso falar pelo registro de imóveis, né? O CORE, o Recivil, esses representantes da classe. Já tem essa instrução normativa que veio aí, temos a instrução normativa, a nota técnica também do CORE, a nota técnica do CORE, além da adjudicação, também na incorporação imobiliária, a questão de cobrança de emolumentos. Então, ele se antecipa e fala, olha, enquanto o nosso código aí não foi alterado, nós vamos soltar aqui notas técnicas para orientar, auxiliar, né? E é uma sugestão, é uma recomendação, né? Que a prática do ato seja dessa forma. Então, pegando um gancho aí Por isso que é importante ter a alteração do Código de Normas, né? Porque aí deixa de ser uma sugestão e passa a ter fica todo mundo na mesma página, né? Vamos assim dizer. Mas até que se tenha realmente é ótimo, porque eu acho que precisa ficar claro, né? Às vezes quem não atua muito na área, toda alteração da lei, ela é genérica, ela traz uma possibilidade, ela prevê ali o mínimo básico, mas é o Código de Normas, são as resoluções que vão aprofundar o procedimento. E às vezes a dúvida é no procedimento, a adjudicação compulsória, o requisito é esse, o documento é esse, mas e na prática? E na efetividade dos atos, né? E nesse caso aqui, na peculiaridade, como é que faz? Não está previsto na lei, então tem que buscar a orientação no Código de Normas. Porque o provimento, o antigo 260 que foi revogado, né, e o atual 93, o objetivo da Corregedoria é exatamente o quê? Orientar, né, padronizar. Então, uma tentativa de uniformização da prática de todos os atos, no caso aqui no estado de Minas Gerais. Então, isso traz uma segurança. Então, eu tenho certeza que se eu apresentar o meu título no primeiro ofício, por exemplo, né, a mesma qualificação, os mesmos requisitos serão exigidos se eu apresentar o meu título no quarto ou qualquer outra serventia. Então, isso traz uma segurança jurídica. Porque antes de 2013, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos o Código de Normas de São Paulo,
E aí chegava. Cada um entendia de uma forma. Eu que trabalhava na serventia, eu peguei o boom imobiliário das grandes transações imobiliárias, incorporações imobiliárias, às vezes 5, 6 por dia na serventia que eu trabalhava. Então, vinham os advogados de São Paulo com o Código de Normas de São Paulo. Olha, aqui é dessa forma. Aí eu falava, olha, nós não temos aqui um Código de Normas ainda, então aqui nós vamos, né? Aqui é dessa forma o entendimento. Com todo carinho, eu estou citando aleatoriamente aqui em Não, São Paulo, claro, por uma mas lembrança aí que me veio à mente, mas era uma necessidade mesmo que a gente tinha. E finalmente, em 2013, foi tudo de bom quando chegou o nosso primeiro Código de Normas. Vários pontos muito próximos do que São Paulo trazia, outros não, mas serviu sim de um norte, e eu acho sim, de coração mesmo, com a maior sinceridade do mundo, eu achei que melhorou em 90%. Demais. Sabe? Essa questão da segurança, da uniformização, da padronização, veio o provimento 93, avançou ainda mais. Então tem toda uma equipe por trás, né? Vários... porque a função da corregedoria é essa, né? Não é de punir, sim, é de orientar, né? De padronizar, esse suporte mesmo. Nós estamos aqui para te auxiliar. Você quer fazer uma consulta, você vem, você traz. Então isso é muito importante. Então eu acredito que em breve o nosso Código de Normas deve estar sendo alterado para trazer. Hoje, por exemplo, nós estamos, né? É sempre aquela falha, né, de lembrar, o hábito, né? Quando eu trabalhava dentro de cartório, eu falava, nós, né? Porque a gente dá aula em preparatório de concurso de cartório, então a gente tem que trazer isso para os meninos. Então sempre vem essa falha quando eu falo nós, né? Mas na verdade, hoje tem a nota técnica do CORE orientando como proceder com relação à incorporação imobiliária. A adjudicação também tem, mas da incorporação imobiliária, a mudança é impactante demais, sim, até com questão de cobrança de emolumentos. Então você pega no estado de São Paulo, então você registrou a incorporação imobiliária, você tem um prazo aí de até 180 dias, prazo, né, de carência, que é o prazo de carência. Dentro desse prazo aí eu posso desistir ou não da minha incorporação. Mas São Paulo tem uma coisa que a gente sempre ficou assim, pensando, como assim, meu Deus? Você tinha que revalidar, ficava revalidando o registro da incorporação imobiliária. Então, passados 180 dias, ou seja, após o prazo de carência, se você não apresentar, eu estou falando no passado e no presente, né? Você tem que apresentar um título comprovando que a incorporação foi concretizada. Seja um contrato de financiamento, seja uma certidão da prefeitura que a obra já iniciou, enfim, você tem que mostrar que a incorporação foi concretizada. Começou, né? Se você não faz isso, você tem que revalidar a sua incorporação, ou seja, pagar tudo de novo, revalidar todas as certidões, apresentar todos os documentos. Nesse meio tempo aí, você negociou com um terrenista, um permutante, ele está sofrendo uma ação, os bens deles foram tornados indisponíveis, mas enfim. Então a gente pensava assim, eu sempre critiquei, claro, pra quê, né, a necessidade de revalidar? E eu pensava assim, peraí, a lei dos registros públicos, o que ela fala para nós? Que eu aprendi desde isso, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos. Então, como assim? Pra quê? Revalidar como se fosse registro aquele ali todo, né? A cada 180 dias eu tenho que ficar revalidando, eu tenho que... Então, demonstrando, assim, isso era uma coisa que eu sempre fiquei de choque. Vem a nova lei e traz isso na lei federal. E aí? Para todo mundo. Bem, então veio a nota técnica do CORE orientando, trazendo algumas sugestões, algumas recomendações. Vamos ver como é que a corregedoria vai trazer esse novo, como é que vai funcionar isso. Outro ponto, assim, também, assim, é interessante a questão de cobrança de emolumentos. Então, a nova lei fala assim, olha, será considerado ato único de registro. Ou seja, é a União interferindo em matéria estadual. Porque quem trata de emolumentos é o Estado. Então, a tabela é uma lei estadual, que é a nossa tabela... Nossa, ó, a falha mas aí, tem jeito, mas né? É nossa, a falha sempre. Mas, enfim, somos usuários também. A tabela de emolumentos. Então, quer dizer, a União vai tratar de emolumentos, vai passar por cima de uma lei estadual? Como é que vai ficar isso? Então, são vários pontos que quando a gente lê, olha que legal e tal, mas é o que você falou. Na hora de colocar isso na prática? Agora, trazendo uma questão que está super tranquila e que aí foi muito legal, que as incorporadoras e construtoras com certeza estão super animadas e felizes, é que a gente tinha lá, né,
a questão do artigo 32, que falava assim, olha, você só pode negociar, olha o verbo, que interessante, negociar unidades autônomas ainda em construção, que é chamada venda de imóveis na planta, após ter registrado lá no RI a incorporação e apresentado todos os documentos, que é o rol pequenininho, né, do artigo 32, então dá 459, Coisinha pouca, né? Coisinha pouca, né? Então o verbo negociar é um verbo muito amplo, então praticamente nada você podia fazer. E aí agora vem nova legislação, tira o verbo negociar e traz o verbo alienar. Ou seja, negociações, reserva de unidades, tudo você pode fazer. Então a lei agora trocou, olha, você só vai poder alienar ou onerar após depois ter o registrado no CRI a incorporação e apresentado os documentos. Então se abre um leque. Um leque fantástico para as construtoras incorporadoras. Porque eles podem agora negociar sem esse receio, que eles ficavam desesperados. Não tem. Nossa, é crime, né? Contra a economia popular. E vai que alguém vê e denuncia e tal, né? Aliás, gente, nessas horas, como eu era malévola, assim, né? Porque eu só mexia com isso. Aí domingo ia caminhar na praça. Aí você olhava. Aqueles de venda, de entregar cadê o registro? Não, o quê? Nem comprar nada, tinha dinheiro pra nada, o que é isso? Então, mas adorava pegar, tá registrado no cartório. Tá registrado no cartório, segurança jurídica, né? Eu olhava lá, aquela letrinha pequenininha lá, aí vinha assim, matrícula de origem. P.1080. Peraí, só protocolo no cartório, ó, nem tinha registrado. Eu adorava, eu falava, oh meu Deus do céu. Não, né? tem hora que eles colocam, a gente vê muito. Às vezes a matrícula de origem, o número do registro da matrícula de origem, como se fosse a incorporação. Não tinha nem protocolo. Piorou, né? Piorou. E eu acho que né? vale ressaltar, né, que facilita para as incorporadoras, mas ao meu ver, não sei se vocês concordam, ressalta ainda mais a importância de uma assessoria jurídica especializada para quem vai comprar. Claro. Para quem vai estar nessa negociação para saber da regularidade, porque, né, a própria essa aquisição do imóvel futuro, ela já é por si só arriscada. Você está né? comprando assim, algo que ainda não nem existe. Riscos, então né? já é algo que demanda aí uma atenção especial. E eu costumo falar isso, que as pessoas tendem a achar, né, que de forma leiga, claro, ninguém tem conhecimento sobre isso, mas achar que uma transação imobiliária é algo Sei lá, como se estivesse comprando qualquer coisa, uma roupa. É um bem, é diferente, né? Você fala extremamente, acho que a transação mais solene que a gente tem, né? Então, assim, se não respeitar os requisitos legais, vai dar problema. Então, ter uma assessoria nesse caso, e aqui a primeira coisa que me vem à mente é isso, você agora está disponível a negociação, e o verbo no direito faz toda a diferença. Claro. Qual que é o verbo que está na lei? O que significa? Por isso que eu chamei muita atenção, gente. Diferente. Verbo, sempre foi. Jamais poderia firmar promessa, nada. Reservar nada. E agora não. Agora, interessante esse ponto. Eu estava até vendo um colega falar isso e achei muito legal. Até dei um curso há pouco tempo atrás na escola de cartório, de incorporação imobiliária. E aí eu perguntei para os meninos, então tá, vamos pensar. Primeiro que a gente pensa é a promessa de compra e venda, né? Mas e se ela for irretratável, irrevogável e já com quitação, caráter absoluto? Será que eu extrapolei um pouco que a lei autoriza? Será que eu já não estou alienando? Né? Ou será que eu estou só negociando? Então são coisas interessantes na hora. Que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Muito legal falar da promessa. A assessoria é importante, né? Porque se é uma promessa que a gente está acostumada àquela comum e tal. Não, ok. Bora lá. Mas reserva de unidade, que é uma promessa. Comum. Mas é o que eu falo, a pessoa leiga, ela vai ler uma promessa, ela não vai entender. O leigo, ele não sabe diferenciar. Aí é vocês, advogadas aí. E aí é importante. Essa assessoria toda e tal. A gente percebe muito assim, tem muito investidor que às vezes compra várias unidades. Sim. Esses, às vezes, aí eles vão fazendo os aportes, enfim, aí eles quitam algumas unidades, porque a grande maioria da população, ela não vai quitar o imóvel. Não vai. Nem é recomendável que faça isso. É bom já. Ou ela observar a evolução. A própria incorporação tem que estar registrado, mas assim, avançado, enfim. Você fazer isso previamente tem que ter toda a cautela, porque você tem que confiar muito, né, no incorporador ali, porque aí você pega às vezes uma economia, né, de muitos anos e disponibiliza ali de uma vida já quitando por algo que ainda vai ser edificado. Então tem que tomar muito cuidado. Mas existe existe porque
é um detalhe que faz toda a diferença. Exatamente. Então, E às assim, vezes a atentar que não tá assim também, não. às vezes até Tem a que pessoa ver que tá cada comprando transação uma única ali, né? unidade, ainda que ela não vai quitar, talvez o que ela tá desembolsando de entrada, de sinal, já é algo muito significativo claro, para ela. Ah, o dinheiro Às de vezes uma é a vida, economia né, de uma gente? vida, Essa compra de imóvel na exatamente. planta, o dinheiro de E uma aí vida, a pessoa né? tá ali, aquilo ali é um sonho, porque a gente que trabalha com direito imobiliário entende isso, que às vezes pra pessoa é um sonho. Tem os investidores, né, que também não estão... Ninguém tá rasgando dinheiro, Não, todo mundo claro, é importante, mas existe esse caráter, né, do imóvel, às vezes, que tem um apego emocional, ou que tem essa função de, nossa, é a realização de um sonho, né? A casa própria ainda é algo muito... E assim, muito cultural, muito forte, né? Hoje em dia a gente vê, né? Vamos investir, porque há uma cultura de que vamos alugar tudo, Sim. vamos, a gente não precisa ter nada. E tem muito essa cultura, vamos só investir em fundo imobiliário, vamos investir em ações. Adoro também, não é isso. Mas ter o seu imóvel também é muito importante. A gente não pode falar, eu só vou alugar o resto da vida. Não é por aí. Então, assim, acho que tem que ter um equilíbrio, porque tem essa cultura hoje em dia, de que não é necessário. A gente vê os jovens, eles não sentem muita necessidade, né? Tudo você vai, pede, chega, é tudo, pra que eu vou ter carro? Eu pego, né, aplicativo tal, me leva pra tal lugar. Então, não é bem assim. É interessante ver esse comportamento como você tem, muda, né? A geração dos meus pais, por exemplo, é uma geração já que não mais existe. segura. Meu pai não existe viver no aluguel, você tem que ter a sua casa. Eu não vou longe, não. Eu também. Mas eu acho importante ainda. É a sua casa, o seu o imóvel teto, ele é um bom investimento. Ações também são bons investimentos, mas a gente tem que ver realmente e observar o que te vai proporcionar segurança. Querendo ou não, você tem uma casa, ninguém te tira aquilo ali. Então, né, querendo ou não, a locação, por mais que você possa ter um bom contrato de locação, você ainda... A pessoa pode pedir um imóvel, pode acontecer alguma coisa. Você também precisa saber investir para aí não é tão simples. Não é para amadores, né, gente? Não. Assim como uma incorporação imobiliária. Também não é para amadores. Então, assim, as pessoas têm que... porque hoje o pessoal tá, não, vão... Agora eu não quero saber. Realmente, ter patrimônio, ter imóveis, dá um certo trabalho. Sim. Porque você tem que, se você tem mais de um imóvel, você tem que alugar, aquilo ali te dá manutenção, você tem que lidar com a administradora do imóvel. Não é fácil. Não. Então eu vou pegar todo o meu capital e vou imobilizar e vou colocar, né? Vai ficar tudo imobilizado só no imóvel? Não. Faz uma mesclada ali e também pode aplicar em fundo, enfim, que também vai dar muito retorno. Então acho que as pessoas têm que, né? Não é um 880, né? Tem que tentar muito assim. Mas é o princípio, né, dos investimentos. Você não coloca todos os seus ovos numa única cesta. Então diversificar isso é importante. Faz parte ali. Mas é porque tem muito essa cultura de agora não se comprar imóvel para morar. Uma tendência agora, né? Do pessoal mais novo. Não, eu moro aqui, aí daqui a pouco me deu vontade, eu moro em outro bairro. Porque essa geração tá vindo com essa... tem esse espírito. A gente escuta muito isso. É uma geração bem desapegada. Outro. Então, quando a gente escuta aí, você fala assim... Você tudo bem, é legal, mas você não vai ficar em lugar nenhum, nunca. Não, e quando tiver mais velha, vai ficar olhando, contrato de locação, procurando imóvel. Mudança, nem encaixotando. Porque mudar é ruim demais. Eu acho mudar. Fazer mudança de casa, gente. Se você tiver realmente que realizar a mudança, você pode contratar uma empresa, mas se você tiver que realizar... Eu mudei recentemente, então eu tô mais pra geração mais desapegada, então eu mudei assim, mas eu odeio a parte da mudança. Aí, tá vendo? A parte de encaixotar pra mim é muito triste. Passar por isso sempre, eu acho que pra mim não faz muito sentido, não. Você quer mudar de áreas? Viaja, gente. Vou viajar, passa uma temporada em algum lugar, mas depois você volta. Mas bom, enfim, mas isso é de cada um. Dani, adorei o papo. Assim, fluiu que a gente nem percebeu. Você vai ter que voltar no podcast, porque a gente tem muito assunto para abordar, com certeza, já fica o convite.
E uma pergunta que a gente sempre faz, Tem assim, que pra... explorar muito o conhecimento dela, né? Com certeza. A gente Isso aqui vai é- trocando experiências, batendo um papo e eu falo que eu sempre aprendo também. A gente sempre entra em sala de aula falando isso. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Ah, Todo uma dia. visão, uma coisa que a Não, pessoa e na fala, um advocacia, intercâmbio ali que a gente é, tem. É uma troca ali O que você direito todo faz dia e tem uma tal, né? novidade, né? Uma interpretação diferente, um precedente. Que você fala, olha, nunca tinha, É. nunca tinha pensado nisso. É verdade. E a gente sempre pergunta para os convidados, a gente sempre, né, uma frase que motiva, que às vezes o dia que você tá ali mais desanimado e que te ajuda ali, quando você lembra, que te dá uma energia, falar, não, vou em busca, não vou desanimar. Você tem essa frase, assim, de vida, que você sempre, quando você tá num momento, a gente sempre pergunta isso para os nossos convidados. Ah, tenho demais, eu falo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a frase sempre. São duas coisas, essa frase e ver o rosto da minha filha, né? Porque eu sou o espelho para ela, então eu tenho o dever de ser melhor ainda mais, porque ela tem que virar gente, então eu tenho essa questão É a referência também, dela. a referência dela, esse Exemplo. comprometimento, o exemplo. Então eu falo, são duas coisas, é o rostinho dela meio que olhando pra minha carinha, e aí, né? E a frase, tudo posso naquele que me fortalece, com certeza, né? Queria aproveitar então mais uma vez a oportunidade para agradecer vocês pelo convite. Gostei muito do bate-papo, fiquei muito feliz, nem vi o tempo passar. É um E bate-papo agradeço muito o mesmo. carinho aí, né? Bom rever a amiga que A a gente amiga que a gente só assim, encontra né? agora só virtualmente. E evento profissional. Né? Conhecer outra amiga aí também, Foi um gostei prazer, muito. Foi um adorei prazer. essa experiência como host, né? Uma novidade pra mim também, só tinha participado como convidada. Foi um prazer. Isso. Então, não deixem, né, de nos seguir nas redes sociais. Nossos episódios, nós mudamos até pela grande aceitação. Seriam quinzenais e aí nós resolvemos agora vão ser semanais. Então, fiquem atentos toda quarta-feira, ao meio-dia, no Spotify e no YouTube. Curta, nos siga e é isso. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente.